Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, está começando mais um Pod Saúde, que é feito pela Frame, né? Direção Hélio Silliman, produção reportagens da Marcela Troiano e uma grande equipe aqui da produtora, uma das maiores do Brasil, é quem faz o Pod Saúde com Claudete Troiano. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Todas as semanas, 2 novos episódios falando sobre a sua saúde, a saúde do seu filho, do seu marido, da sua mãe, falando sobre um assunto interessante, é importante, vale a pena saber. E quanto mais a gente descobre sobre a saúde que pode melhorar, que você pode se curar, tem histórias lindas de saúde aqui, eu acho que isso nos dá forças, né? Então assista, tá bom? E toca lá o sininho. Eu quero agradecer Estrelícia, sempre comigo no Pod Saúde e fora do Pod Saúde, sempre esteve em televisão também. Serginho, querido, obrigada, continua curtindo lá Cascais em Portugal, mas a Sandrinha e a Patrícia estão por aqui. E essas flores do campo, que hoje a gente recebe aqui na produtora e para o nosso Pod Saúde, são da Estrelícia Alto da Boa Vista, porque tem muitas por aí. E eu vou contar para vocês, esse episódio está sendo gravado no meu aniversário. Eu adoro trabalhar no dia do meu aniversário e eu gravo todas as terças e justamente esse ano caiu numa terça-feira. Então, o que nós temos aqui, em termos de gastronomia, eu sempre faço uma live no meu Instagram todas as terças. Hoje é especial, porque é de aniversário. Aí tem bolo, e o bolo é a cara do Pod Saúde, porque ele foi feito com as cores do nosso podcast. Eu estou recebendo aqui a Adriana Zonta. Olá, Adriana, boa tarde. Oi. Conta aí o que é a Drizonta Cake Designer e o que você trouxe pra gente. Obrigada. Eu que agradeço, Clau. É um prazer estar aqui, ainda mais hoje, num dia tão especial que é seu aniversário. Então, a Adriana Zonta Cake Designer começou há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e foi brincando. E com cupcake, eu vi, me apaixonei, e aí eu comecei a criar com personagens. E aí eu não parei mais até hoje. E aí eu trouxe um bolo hoje, um retro cake, um vintage cake, né? No sabor de bem casado, que me falaram que você gosta muito. Muito, muito. E alguns docinhos tradicionais também, que me falaram que você gosta bastante. Brigadeiro, amo brigadeiro. Você trouxe brigadeiro tudo quanto é tipo, pelo que eu tô vendo. Trouxe brigadeiro, trouxe beijinho, mas é com coco queimado. Também é muito gostoso. Delícia. Se você e tem até trufas. Trufinha, me diga, por isso. favor, conte aí pro pessoal, quem quiser encomendar para festa de aniversário, bolo de casamento, ela faz todos os tipos de bolos, doces, dá aulas. Como eu entro em contato com você? Olha, eu tenho um Instagram que é Adriana, Drizonta _Cake Designer, e o meu WhatsApp é 11 99592 3988. Beleza. Hoje o meu marido me deu um bolo logo no café da manhã e ele colocou assim, mais um. Eu falei, tá de brincadeira. Mais um quer dizer o quê? Só mais um? Você devia ter posto menos um, porque a gente tem que ir rejuvenescendo, não envelhecendo. Mas eu tô brincando com você, Adriana, porque esse cenário onde você está foi feito pela Pequeno Príncipe. E tem nome de coisa de criança, eu amei. Eu quero mandar um beijo para Pauline. Obrigada, Pauline. São decorações para festas também. E assim você fica sabendo um pouco do mundo da gastronomia. Obrigada, viu, Adriana? Sucesso aí na carreira. E ela era advogada, mas virou dona de buffet, cozinheira, já me contou aqui que assistia os meus programas de culinária na televisão. Espero que tenham te incentivado, viu? Eu estou recebendo também aqui a Lisandra Castellani, que é do buffet Anastácia. Por que Anastácia, Lisandra? Oi, Clau, prazer estar aqui novamente com vocês, né? Explicando um pouquinho a história da Anastácia. A Anastácia, eu costumo dizer assim, que ele surgiu
com um conjunto de coisas, né? Que quando eu trabalhava com direito, eu não queria mais trabalhar, eu era infeliz na minha profissão. E sempre a minha família falava assim, você tem que trabalhar com comida, que é o que você gosta de fazer, que eu cozinho desde muito pequena. Então, eu queria... Pequena eu continuo sendo, né? Mas assim, eu digo uma forma de trazer a realidade das mulheres fortes, né? Para o mundo da gastronomia. Então, quando eu fui buscar o Anastácia, eu fui atrás de uma mulher que me representasse. Eu sempre fui apaixonada pela história, porque quando a gente estuda direito, a gente lê bastante coisa, né? Então, a Anastácia, a primeira referência que eu tive foi da escrava Anastácia, sendo uma mulher muito forte, muito guerreira, que ela teve que lutar muito para conseguir viver as coisas dela, né? E depois a segunda referência era a Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o que eu gosto de fazer, essa comida com lembrança de família. E quando eu fui pesquisar, eu achava que Anastácia era um nome brasileiro, mas na verdade ele não é. Ele é um nome grego que ele significa renascimento. Então foi quando eu saí da área do direito e realmente mergulhei nesse mundo da gastronomia. Porque é um mundo muito rico de coisas, né? Então, e hoje em dia você tem o buffet, tenho. Anastácia, muito Isso. linda a história que você contou. Isso. Tudo tinha um caminho certo, Sim. né? Para chegar onde você precisava e queria. Exatamente. E tá feliz então agora com o buffet? Que tipo de comida você serve e como as pessoas podem te contratar? Eu já estou no mercado, né, há 10 anos com o meu buffet. Antes de eu trabalhar com o meu buffet mesmo, eu também trabalhei em buffet, onde eu aprendi muito, né? E quem quiser me achar hoje em dia, eu estou no Instagram como @AnastáciaBuffet, com C de casa. E eu também trabalho como personal cooking, que isso surgiu durante a pandemia. Porque na pandemia, de repente, assim, eu não podia mais trabalhar com eventos, né? E como eu tenho bastante cliente, elas pediram para que eu fizesse as comidas que eu faço no buffet e na casa delas. E aí Delícia! surgiu essa oportunidade de virar uma marmiteira, né? Como eu costumo dizer. E eu Mas em trabalho casa, como personal, eu vou até a casa das clientes e deixo todas as refeições delas preparadas. Eu dou dica de comida, ensino as cozinheiras delas, se elas tiverem. Né? Então, faz um favor para mim então, meu amor, deixa o seu Instagram, o seu contato para as pessoas interessadas. Isso é muito bom, tem muita mulher advogada aí como você era, Sim. ou outras profissões, médicas, como entrevistamos aqui, e jornalistas, né, que trabalham muito e precisam dessa mãozinha em casa. Chegar e o jantar tá pronto é uma maravilha, né? Eu costumo Comida dizer... do mês todo lá, não tem marido que reclame, o casamento dura. Qual é o seu telefone? Meu telefone é 11 9 48 18 11 40 e eu estou no Instagram como @AnastáciaBuffet e das marmitas @Cozinha da Liz com 2 S de sapo no final. Beleza. Sucesso para você cada Obrigada, vez maior. Cláudia. Obrigada por ter vindo, Um beijo viu? e feliz aniversário. Muito obrigada. E olha, essa caneca os nossos convidados levam, tá bom? É uma recordação nossa. É linda, né? Ai, meu Deus! Linda, cheia de coca que me molhou. Dizem que no aniversário é bom fazer isso, né? Fazer uma bagunça, eu já fiz aqui, viu, Hélio? Me arranja um lencinho aí que eu tô toda coca. Eu adoro, agora já tô cheia de Coca-Cola aqui. Gente, mas eu queria agradecer a WS Adesivos. Ela é quem faz pra gente. Ninguém faz nada sozinho, por isso esses agradecimentos. Ainda a Gregory Henrique Schalma, eu vou mandar lavar, tá? Que tem roupas lindas lá. E a Estela Geromini, que hoje coloca os acessórios aqui no meu figurino. Muito obrigada a vocês todos. Agora nós vamos falar de um assunto que é nosso. Hoje o programa é bem mulheres aqui, mas é bom que os homens assistam esse Pod Saúde, porque o homem que é amigo, que é companheiro, que casou, que vive ao lado dessa mulher de alguma maneira, ou filho, né? Os homens que rodeiam as mulheres têm que entender, tem que ajudar, tem que estar presente nesse momento, porque ela chega trazendo mudanças na vida das mulheres. De repente, um calor assim insuportável, parece que a alma está pegando fogo, não é?
Depressão, irritabilidade, insônia, perda da libido. O Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de mulheres no climatério e na menopausa, uma fase em nossas vidas que chega por volta dos 45 aos 55 anos. Existe atendimento especializado, é bom que se diga, no Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que estão vivenciando esse momento. E nós vamos saber, a partir de agora, no Pod Saúde de hoje, o que podemos e devemos fazer para passarmos da melhor forma possível por mais uma fase das nossas vidas. É assim que eu acho. Você tem que viver como é mais um momento, é fase, né? A gente tem tantas fases durante esse caminhar. Eu estou recebendo a Karina Tafner, doutora, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de São Paulo, com especialização também em endocrinologia e reprodução assistida. Obrigada pela presença, viu, Karina? Claudete. Muito obrigada por ter vindo, Prazer doutora. estar aqui. Obrigada aí Eu pela que agradeço presença. e parabéns. Muito obrigada. Agora, o climatério, ele chega antes, lógico, da menopausa. Existe uma idade mais ou menos correta que para todas nós ele vai chegar? E quais são os sintomas no climatério? O climatério, ele abrange a perimenopausa, a menopausa e os anos posteriores à menopausa. E a perimenopausa, ela costuma aparecer até 10 anos antes da menopausa. Nossa, é bastante tempo. Então, mulheres que vão entrar na menopausa aos 45 anos, aos 35 já podem começar a sentir os sintomas da perimenopausa. E isso está programado de qual forma? A primeira menstruação tem relação com a menopausa? Se eu menstruei a primeira vez muito cedo, essa menopausa vai chegar mais cedo? Não, isso não é regra. Não? Não é regra. A nossa menopausa, ela acaba seguindo mais ou menos a idade da menopausa das nossas mães. Não é regra também, né? Nada na medicina é regra. Mas a gente costuma seguir as nossas mães. Pelo menos uma luz lá pra gente ver. Pode ser que aconteça assim. Pode ser, exatamente. E aí, a idade média da menopausa está ao redor dos 51 anos, mas como você falou, pode acontecer entre 45 e 55. Às vezes até um pouco antes, às vezes até um pouco depois, mas essa é a média. Tá certo. E o climatério, quais são os sintomas? O que vem primeiro? Praticamente os mesmos da menopausa. Mas o grande problema desse período... Mas ela fica, tipo assim, 10 anos, você falou que pode vir antes? O grande problema desse período é que a gente não tem regra. Então, a gente não sabe quais sintomas. A gente não sabe nem se a mulher vai ter. Tem muita mulher que não tem, né? Mas não tem regra. Muitos médicos acham que o começo desse climatério da perimenopausa necessariamente acontece com alteração da menstruação. Mas nem sempre é assim. Pode começar primeiro com distúrbios de humor, essa labilidade de humor que a gente tem, uma hora muito feliz, uma hora muito triste. Pode começar simplesmente com isso. E pode aparecer dentro desses 10 anos antes da menopausa, mas não tem um período exato. Pode acontecer 1 ano antes da menopausa, 2 até 10. Mas é o estrógeno e a progesterona que vão cair, que vai levar, né, essa queda. A menopausa, são eles que vão fazer essa falta toda e produzir tudo isso no corpo feminino? O estrogênio. O estrogênio é o grande... Eu não vou falar vilão, porque ele não é vilão, mas a queda dele é que leva a todos esses sintomas. O que acontece? O que é o estrogênio? O estrogênio é um hormônio feminino que é produzido nos ovários pelos nossos óvulos. Então, quando a gente já nasce com o nosso número de óvulos fechados. E quantos são, você sabe? Quando a gente nasce, mais ou menos 2 milhões de óvulos. Nossa senhora, dá pra fazer filhinho? Dá pra fazer muito filho. Só que na nossa primeira menstruação, por exemplo, que a gente passou a nossa infância inteira sem menstruar e sem ovular, a gente perde praticamente 1/5 desses óvulos. Então, na nossa primeira menstruação, a gente já tem 400 mil só, né? E quando esse estoque... Mas pelo que nasceu é pouco já. É pouco, né? E quando esse nosso estoque de óvulo, que fica lá dentro do nosso ovário, ele acaba, é isso que a gente chama de menopausa. Então, se a gente não tem mais óvulos, a gente não produz mais o estrogênio e a progesterona.
E aí a falta desse estrogênio é que leva a toda a sintomatologia da menopausa e da pré-menopausa, que é quando já a nossa... É a sabedoria divina, é aí que a mulher vai começar a envelhecer, não precisava vir com tanta coisa, né? Com Não calor, precisava, não precisava. de jeito nenhum. Podia ser menos, né, Deusinho? Podia ser menos. Mas essa coisa do envelhecer, né? Agora, ninguém precisa ficar assustado com isso. Assustado sim, ou pelo menos alerta, com doenças que podem vir com ela, porque se eles caem, a proteção também diminui, né? Para algumas doenças. E a queda dos hormônios na menopausa pode levar a que doenças? A queda do hormônio na menopausa predispõe ao aparecimento da osteoporose, porque o estrogênio é protetor dos ossos, então a gente fica mais vulnerável a isso. A mulher fica vulnerável principalmente à doença cardiovascular. Por quê, doutora? Porque o estrogênio é um protetor. Também um protetor. Exato. A gente tem receptor para E a estrogênio no corpo progesterona, inteiro. ela faz o quê? A progesterona faz muito pouca coisa. É só entra ali como ajudante de mágico, ele faz tudo, ela só agradece. A progesterona, ela é essencial quando a gente tá no período ovulatório, quando a gente vai ovular e quer engravidar. Mas na menopausa... Mas o negócio é ele. Na menopausa, a progesterona não faz tanta falta. Por que a gente precisa repor testosterona, desculpa. Por que a gente precisa repor progesterona na menopausa em mulheres que têm útero? Por quê? Se a gente repõe só o estrogênio, a parte de dentro do útero que normalmente espessa todo mês e a gente menstrua, repondo só estrogênio, ela vai espessar sem menstruar. Ela vai espessar e pode predispor ao câncer de endométrio. Então, a gente coloca a progesterona para não ter esse espessamento. Ela espessa, mas ela não joga o sangue dentro da pessoa, não. O estrogênio faz essa parte de dentro do útero espessar. Tá. Se a gente esse não espessamento que pode virar câncer. Isso, se a gente não tem a adição da progesterona para esse espessamento não acontecer, pode virar câncer de endométrio. Então, a gente só repõe progesterona na mulher pós-menopausa que tem útero. Se ela não tem útero, é só estrogênio. Ah, tá certo. E se ela não fizer a reposição, esse espessamento não vai acontecer? Pode acontecer, acontecer. Mas tem uma chance infinitamente menor do que se usar só estrogênio. Doenças cardiovasculares, não é? A pessoa vai sentir alguma coisa, ela tem que procurar mais o médico e principalmente se não fez a reposição? Tem. A mulher que entra na menopausa precisa do acompanhamento. Aliás, a gente precisa do acompanhamento a vida inteira. É verdade. Né? A gente tem que fazer tudo a vida inteira. Só que a doença cardiovascular, como a gente tem essa proteção do estrogênio antes da menopausa, ela aparece com mais frequência na mulher pós-menopausa. E o ruim dela é que ela é silenciosa. É a que mais preocupa os médicos. É o que mais preocupa os médicos. Porque eu ouvi dizer que a menopausa, ela pode afetar a nossa memória, é verdade? Também. Como eu disse, a gente tem receptor para estrogênio no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Então, a falta do estrogênio pode levar à labilidade de humor. Então, a mulher oscila entre um humor muito bom e chorosa, passa pelo irritada, aumenta as chances de depressão, aumenta as chances de ansiedade. Essas doenças psicológicas aumentam sem o estrogênio. Eu vou contar uma experiência própria que eu nunca comentei com ninguém, em nenhum veículo de comunicação, em nada. Mas como eu estou nesse papo aberto aqui com você, e na verdade na internet me sinto mais à vontade para falar algumas coisas, eu sou um exemplo muito diferente assim de menopausa, porque eu tinha feito a dosagem hormonal, que é um exame que as mulheres fazem sempre, né? Depois de uma certa idade, depois dos 35, eu comecei a fazer para saber, não é? Como estavam os hormônios. Eu tive filha com 30 anos, casei aos 28, tive filha com 30, e comecei a fazer. E estava tudo bem, estava tudo normal, minha médica falou. E eu iria fazer 39 anos e entrei na menopausa. Com foi cedo. 38 anos. Foi super cedo. Assim, uns 2 meses antes de 39. Muito cedo. Muito Só que a minha mãe foi aos 50 e poucos. Você não seguiu sua mãe? Não, a minha irmã também, mais de 50. Eu nunca falei sobre isso, mas eu acho que é até bom falar pra gente colocar outra coisa em discussão aqui. Porque aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe do céu, tô grávida.
de novo. Agora, Marcela, com quase 10 anos, engravidei, né? Porque eu ia fazer 39. Aí ela falou, toma chá de folha de café. Ela disse que folha de chá... Essas crenças coisa né? de interior, né? Ela falou, eu tinha um pé de café lá na casa dela, arrancou um monte de folha, falou, toma chá de folha de café. Chá era bom? Não. Ela disse que... Não, horrível, porque eu nem gosto de café. Aí ela falou assim, que a menstruação vai descer. Não, você não tá grávida, imagina agora, a essa altura, começar tudo de novo, não sei o que. Lá vou eu. Chá de café, nada. Aí liguei pra minha médica e falei assim, Lilian do céu, acho que eu engravidei. Tô grávida porque eu tomei chá de café, Claudete, folha de chá de café. Eu falei, minha mãe me deu, mas não adiantou nada. Ela falou, vai fazer o teste. Aí eu fui. Eu me lembro que no laboratório que eu fui, tinha tantas mulheres da minha idade, com 39 anos, 38, que eu ainda nem tinha feito, lá, e todas quase estavam lá porque estavam com problema no útero, com problema no ovário, com alguma disfunção. Tinha alguma coisa. Eu juro que eu fui pro banheiro, rezei e falei, desculpa ter tomado as folhinhas de chá de café. Tudo bem se for um bebê, eu prefiro do que um mioma, coisa grave. Né? E aí eu descobri que eu estava falida, que os meus óvulozinhos lá, como você falou no início... Seu estoque já tinha acabado. Meu estoque tinha acabado, mas foi de um mês para o outro. Só que eu nunca senti calor, eu não tive problema de secura, pelo menos por um bom tempo. Eu fiz reposição hormonal por 6 anos, depois disso, e tô aqui, bem no salto, sem osteoporose, com a idade que eu tenho. Então, o lembrete é que uma vez eu vi uma mulher, que é até uma pessoa muito conhecida de televisão, que adotou uma criança, que ela falou assim, às vezes os médicos falam que nós podemos ter filhos mais tarde, e podemos, só que a gente tem que prestar atenção, porque é muito mais difícil ter filho mais tarde, e às vezes a menopausa vem antes do que o filho. Vem antes do que você está imaginando, né? Eu acho que não é um alerta importante, doutora? Sim, muito. Porque tem mulher deixando para ter filho com 40 e pouco. Ah, doutora, que manja de fofoca, não é fofoqueira, nem informante, não. Mas me trouxe uma fofoca hoje, a Gisele Bündchen está grávida, aos 44. Anos. É. Tem gente que consegue. Sim, não é impossível, né? Enquanto você tem óvulo e tá ovulando, nada é impossível. E não se sabe ainda no dela se foi uma, né? Uma gestação natural. Natural ou não, mas na verdade ela está grávida. Sabrina Sato, beijo, meu amor. Também está grávida com 44 anos. Mas às vezes isso não ocorre. Às vezes a menopausa vem de forma precoce, apesar da genética aí, sim, do fator hereditário, e às vezes fazer a reprodução assistida também é bem difícil. Eu vou chamar a Marcela para cá, porque tem perguntas do público para você, mas antes tem uma que eu queria te fazer. Se a mãe não... De idade a gente já viu que dá umas furadas, né? Mas se a mãe não sentiu esses sintomas de forma tão forte que você disse, que tem mulher que sente mais, mulher que sente menos. A filha vai seguir esse exemplo? Não, também não é regra. Não adianta nada, genética. Não adianta. A gente não tem noção de quais mulheres vão ter sintomas da menopausa, quais mulheres não vão ter, quem tem, por quanto tempo vai durar, com qual intensidade. É uma zona muito nebulosa essa, porque a medicina não consegue ter certeza disso. Doutora Karina Tafner, o que é importante para minimizar esses que são os principais sintomas, as principais queixas das mulheres nos consultórios médicos? O mais importante, primeiro, é ir ao consultório médico. Tá. Saber que você precisa de auxílio e receber informação. Porque a gente tendo informação, a gente consegue verbalizar o que está sentindo e o médico consegue te ajudar. E hoje em dia tem muita coisa para esses tratamentos? Tem muita coisa, já faz muito tempo que tem. O problema é que, alguns anos atrás, no começo dos anos 90, foi feito um grande estudo com milhares de mulheres nos Estados Unidos e ele teve uma conotação muito ruim em relação à terapia de reposição hormonal e à menopausa. Mas a mídia acabou não explicando o porquê aconteceu isso. Então, se criou um grande mito de que a reposição hormonal era ruim para a mulher. E isso já está caindo por terra nos últimos anos. Eu lembro que na época eu fiquei bastante em dúvida, era muito individualizada também. Sim. E falava-se muito em reposição hormonal ao lado de câncer de mama.
E a mulher temeu isso por muitos anos. A terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, é um fato. Mas é um aumento muito pequeno, é um acréscimo de 1 para cada 1.000 mulheres. Então, não é que você vai fazer a terapia de reposição hormonal e vai ter câncer de mama. Esse risco aumenta, mas é um aumento muito pequeno. E qual a importância da reposição hormonal? O que ela faz? E são hormônios bioidênticos ou tanto faz? A gente sempre opta pelos hormônios bioidênticos, mas a grande importância é minimizar os sintomas da menopausa. Então, as mulheres que sofrem com calores intensos, que acorda à noite por causa desse calor, que dorme mal, que tem insônia, que tem osteoporose, todos esses sintomas, não 100% deles, mas uma grande parte vai embora quando a gente faz a terapia de reposição hormonal. E ela também vai estar se prevenindo de doenças? Sim, vai estar se prevenindo contra doença cardiovascular, contra câncer coloretal, contra a osteoporose. Quer dizer, ela vai estar oferecendo de uma forma, e né, você falou que opta pelos bioidênticos, aquilo que o corpo deixou de produzir. Exatamente. E precisa para viver mais e melhor. Porque antigamente se morria com 35, 40, 45 anos, hoje se vive muito mais. Exato, e a gente É uma passa judiação. metade, 1/3 da nossa vida na menopausa hoje em dia. Então não a gente tem que ter qualidade de vida nessa É fase. verdade. Tem mulher que perde casamento, tem mulher que desiste do sexo. Larga trabalho. Sim. Elas não conseguem entender o que está acontecendo nessa fase. E é muitos questionamentos, muitas dúvidas. Elas se sentem incapazes, elas se sentem fadigadas, então acabam largando o trabalho. E normalmente é uma fase que vem junto com a síndrome do ninho vazio. Você criou os filhos, nessa idade, né? Às vezes alguns já estão casados ou morando sozinhos, mesmo que o relacionamento tenha dado certo e você tenha um companheiro, já não é como no passado, Sim. não é? E ela se sente muito sozinha. E quanto mais sozinha ela se sente, a depressão toma conta, né? Exatamente. E é um problema sério. Agora, qual a importância do companheiro, então, como eu citei aí no início do nosso Pod Saúde, em estar presente, em ajudar a entender o que está acontecendo com a mulher? Essencial. Esse apoio de quem está ali do seu lado é essencial. Isso melhorou também? Esse entendimento? Mais ou menos. A gente ainda espera mais. Sim. Como nós que criamos os meninos também, vamos fazer a cabeça deles aí para ajudar suas mulheres no futuro. A Marcela Troiano, que produz aqui o nosso Pod Saúde, também é repórter, hoje faz perguntas do nosso público que chegaram para você através do Instagram. A gente está sempre anunciando quem vem, você pode entrar lá e fazer sua pergunta. Marcela. Oi, mãe. Olá, Oba. doutora. Oi, Marcela. Aqui. Muito obrigada. Temos muitas perguntas de vários locais aí do Brasil. Aliás, obrigada, viu, ao público. Vamos começar com a primeira. É a Denise Santana, de Brasília. Ela pergunta, o uso de pílulas anticoncepcionais acelera a menopausa? Não, nem acelera, nem retarda. Na verdade, se você ainda está usando o anticoncepcional durante o período de transição menopausal, você não vai sentir a menopausa chegar. Então, a não ser que você passe em consultas regulares e vá avaliando de tempos em tempos a função ovariana. Porque a pílula anticoncepcional faz a gente menstruar de qualquer forma, né? Independente da época em que você usa. Então, se está na época da menstruação, da parada da menstruação, da menopausa, e a mulher ainda continua usando o anticoncepcional, ela não vai ver essa parada, porque ela vai estar tendo essa menstruação artificial. Mas o anticoncepcional nem acelera, nem retarda. Tá Só certo. vai saber se sentir os sintomas lá, né? Muito fortes, né? Exatamente. A Maria Emília, de Camboriú, Santa Catarina. Após a menopausa, ainda preciso ir ao ginecologista todo ano? Claro, mais ainda. Mais né? ainda? A Porque vida não função, acabou? exato, a função ovariana acabou, mas a mulher ainda tem mama, a mulher ainda tem útero, a mulher ainda tem muitas coisas para serem avaliadas. E o ginecologista, hoje em dia, é o clínico geral da mulher, né? A gente não pede só o exame do Papa Nicolau e a mamografia, a gente pede toda a gama de exames para manter a saúde da mulher. Isso melhorou muito, pós-menopausa. né? A medicina Muito. evolui a cada dia. Graças Agora, a uma Deus. coisa, só interrompendo um pouquinho, Marcela, as perguntas do público, que eu queria aproveitar, é do ovário, quer dizer, a função terminou, mas ele não, ele tá lá. Porque me assustou muito quando a Eva Vilma teve um câncer de ovário com 80 anos de idade, então o cuidado em ir ao médico tem que ser redobrado. Sim, exatamente. Continua, os órgãos continuam lá.
A gente tem que continuar Porque avaliando. eu achei que aos 80 anos o ovário tivesse morto, sepultado lá dentro, mas tchau, filhinho. Funcionando, ele não tá mais, mas Não, ele ainda existe. Mas ele existe e isso. pode provocar um câncer, olha que Exatamente. absurdo. Né? Ainda pode te dar esse susto. Marcela. Bom, a Renata Ribeiro dos Santos, de Portugal. Olha que legal. Ai, que bacana. Beijo. Ela perguntou se secura vaginal pode levar à atrofia. Pode. A secura vaginal, na verdade, ela é uma consequência do processo de atrofia da vagina que acontece por conta da falta de estrogênio. Mas, hoje em dia, tem vários jeitos da gente driblar isso. E quais são? Tem hidratante vaginal, iguais os hidratantes que a gente... Iguais não, mas Sim. em teoria a ideia é manter hidratado, do mesmo jeito que a gente mantém hidratado a nossa pele, usar continuamente hidratantes vaginais que podem ou não conter estrogênio. Depende do que o médico vai orientar. Mas a gente precisa melhorar o que... E o que acontece, atrofia? Quando acontece a atrofia, a gente pode não conseguir mais ter relação sexual, porque a dor na penetração fica muito intensa. Tá. Além disso, pode predispor a outros problemas, como infecção de urina, prurido vaginal intenso. A gente tem que ficar de olho Pode nisso. levar a outros problemas ainda. Pode sim. Não só na parte sexual, mas na parte em relação à saúde mesmo. E se tem coisas para fazer, vamos Se fazer. tem né? tratamento, Hoje em dia por tem que até não? laser, não é? Sim, tem tratamentos lasers com que laser tratam que a vagina melhoram por a atrofia dentro. vaginal, exatamente. Vai Boa lá. pergunta, então. A Penha Batista, do Rio de Janeiro, ela pergunta: uso lubrificante vaginal e gostaria de saber se eu usar ele por muito tempo pode dar problema. Não tem problema nenhum. Mas é importante lembrar que o lubrificante vaginal é diferente do hidratante vaginal. O lubrificante vaginal a gente usa normalmente na hora de ter relação sexual para diminuir a facilitar. dor, exatamente, durante a penetração. O hidratante, obviamente a consequência dele é manter a vagina hidratada, também vai diminuir a dor durante a penetração, mas ele é usado fora do ato sexual. Legal. Tá. Todos os dias, pode ser. E pode ser por um grande período também o hidratante? Pode ser para a vida Pra inteira, vida toda. mas não são todos os dias, claro. Sim. Normalmente o hidratante sem estrogênio a gente usa 2 vezes na semana. Com estrogênio depende da prescrição médica. Tá bom. Vamos para a última, então. A Maria Francisca, da Bahia. Minha irmã teve câncer de mama. Eu posso fazer reposição hormonal? Ela pode. A irmã que teve o câncer de mama, não, é contraindicação. Mas por ter Ela- casos na família, isso não impede. Não impede. Desde que, obviamente, antes de começar a terapia de reposição hormonal, ela tem exames mostrando que tá tudo E você bem. falou que a chance é mínima, né? É que se fez muita coisa em torno disso, Exato. isso acabou afastando a mulher e prejudicando até que ela Exatamente. fizesse a reposição. Exatamente. Prejudicou até a mulher falar sobre a menopausa, porque se ela pensa que não tem o que fazer, não tem tratamento para isso, então por que Ela eu vou vai me queixar? aguentar. É. Exatamente. Ela então, se fecha. por anos e anos, a gente parou de falar sobre menopausa por conta disso. Nossa, interessante. Obrigada, Marcela. Obrigada. Beijo pra você e pra quem participou. E você também tem informação no Instagram, pode participar. Agora, essa falta de informação acabou levando tantas mulheres a sofrer tanto. Se uma mulher que agora está vendo o Pode Saúde aqui, está vendo, né, a doutora falar e que teria sido melhor fazer. Depois de quanto tempo, sem a menstruação, na menopausa, a mulher pode iniciar a reposição hormonal, doutora? A gente tem um período que a gente chama de janela de oportunidade, Tá. que são os primeiros Que nem 10 futebol. anos, que nem futebol. Só 10 anos? 10 Tá. anos Mas é depois que bastante. entrou na menopausa, não pode começar mais, Tá. ou menos de 60 anos, né? Então, Tá. uma mulher que entrou na menopausa aos 50, Até os 60 pode. se ela fez antes dos 60, ela ainda pode. Depois disso, ainda não. Se Não. ela entrou na menopausa com 45, até os 55, ela pode começar. Depois, não. Por quê? Porque daí os riscos superam os benefícios. Aí tá. aumenta o risco de doença cardiovascular. Mas isso é bom, uma ótima informação, porque se você está nessa janela de oportunidade, por que não? Exatamente. Não é? Se você não tem nenhuma E ela contraindicação... sente isso de imediato, essa melhora?
a melhora dos sintomas não é imediato, mas assim, é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Ela vai sentir essa grande diferença. Uma melhora drástica. Você já falou que ela não precisa ter medo, mas ela tem que ficar mais atenta à saúde, quem faz reposição? Tem que fazer os exames direitinho, de acompanhamento periódicos todo ano. E ela pode fazer, seja em qualquer idade? Em qualquer idade. Mesmo quem teve a menstruação mais tardiamente ou antecipadamente? Em qualquer idade. Se iniciaram-se os sintomas, mesmo que ela ainda esteja menstruando, se ela está sofrendo com os sintomas, está sentindo que a vida está mudando, já pode começar o tratamento. Eu já ouvi mulheres falando, esse daqui é quase filho da menopausa. Quer dizer, estava no climatério, estava na pré-menopausa e engravidou. Isso é possível? É possível, né? Enquanto a gente tem óvulo, ainda é possível. O grande problema é que esses óvulos que estão com a gente desde que a gente nasceu, tudo que fica estocado muito tempo, envelhece. Né? Sim. Então, principalmente a partir dos 35 anos, tem um envelhecimento mais acelerado desses óvulos. E aí, com o tempo, dificulta a mulher engravidar. E se engravida, pode vir um bebê com problemas? Aumentam as chances, aumenta a chance de abortamento e aumenta a chance de malformação. Doutora Karina, se a mulher, se ela quiser engravidar num período que ela fala assim, a melhor idade para engravidar, você diria que é quantos anos? Antes dos 35. Você foi generosa. Já não falou 23 como antigamente, não, né? Não, jamais. 23 é loucura, né? 23 você vai pra balada, usa camisinha, essas coisas, proteção. Não Agora, engravidar. Antes dos 35 seria uma boa. É o ideal. Para não envelhecer tanto. Não que não possa, né? Engravidar depois, lógico. sim. Mas a gente o ideal, tem vários exemplos. Antes dos 35. Antes dos 35. E a importância, qual peso você daria e o que comer? Por exemplo, quais os cuidados com a alimentação nessa fase de climatério, menopausa, entrando na menopausa? Nessa fase é essencial ter uma mudança de estilo de vida. Tá. Se até então você não aderiu à prática de exercícios físicos. Se a virada não foi aos 40, que seja agora. Que seja agora. É essencial para minimizar os danos da menopausa. Ter, assim como exercícios físicos regulares, uma dieta adequada. Não tem uma dieta explícita assim, para menopausa, exato, mas uma dieta saudável, né? Rica em verduras, rica em vegetais, rica em proteína, sem ultraprocessados, sem açúcar refinado, aquilo que todo mundo sabe, né? E exercício, você diria que o que é melhor? Os dois. Não. Qual tipo de exercício? Qual tipo? Ideal nessa fase são exercícios que desenvolvam musculatura. Porque exercícios musculares ajudam a prevenir a osteoporose e vai ajudar lá na frente a gente ter força para continuar caminhando. Como eu falei aqui no início, a doutora Karina Tafner é especialista em reprodução assistida também. E nós já dissemos aqui que mulheres que deixam para ter filhos mais tarde, às vezes não conseguem ter, ou até quem não deixa. Quem quer um filho logo e o filho acaba não vindo e procura, né, esse tipo de serviço. O que mudou no decorrer desses anos, dos últimos anos, em relação à reprodução assistida? Está mais fácil ter filho agora? Com a reprodução assistida, com a fertilização in vitro, com certeza fica mais fácil. Mas as mulheres se enganam em achar que a fertilização in vitro vai mudar as características dos nossos óvulos. Isso não acontece. Não. Então, quando a gente usa os óvulos de uma mulher de 30 anos, as chances de gestação são infinitamente maiores do que os óvulos de uma mulher de 45. Porque os óvulos envelhecem e a fertilização in vitro não consegue mudar a característica deles. Mas uma das maiores evoluções nessa área da medicina é fazer o tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados. Porque daí esses óvulos sempre vêm de uma mulher bem mais jovem. E como se faz a escolha potencializando disso? A escolha da doadora, ela se faz escolhendo sempre alguém que seja muito parecida com a receptora. Então, a mulher que vai... Características físicas, até tipo sanguíneo. Também. A receptora, essa receptora for loira,
de olhos azuis clarinha, a gente vai procurar uma doadora que tem as mesmas características, loira, de olhos claros. Mesmo acontece com orientais, por exemplo, ou ruivas. A gente sempre escolhe uma doadora que tem as mesmas características físicas, de preferência Pra que até a o mesmo criança se tipo pareça. sanguíneo. Exatamente. Se usa o esperma do marido? Junta o óvulo com o esperma do marido, forma o embrião, e aí coloca o embrião pronto dentro do útero da mulher. E quando ela pode usar os próprios óvulos? Sempre ela pode Se tentar ela usar quiser, os próprios ela- óvulos. E normalmente ela tenta primeiro com os dela? Normalmente, sim. A nossa obrigação é orientar, né, Tá. Claudete? Assim, então, É. as suas chances de gestação com a fertilização in vitro na sua idade são X. Você quer tentar? Quero. Então, a grande maioria acaba tentando primeiro com os próprios óvulos. Elas só partem para ovodoação quando elas já vêm bem mais velhas e já sabem que com os óvulos não tem como mesmo. Tá. Ou quando elas já tentaram fazer com delas e não conseguiu, e aí essa é o plano E B. como esses óvulos são doados? Aqui no Brasil é um pouco mais difícil a ovodoação. Cada país tem sua regra em relação Tá. à reprodução assistida. Existe lei sobre isso? Sim. Aqui no Brasil, as mulheres que vão doar os óvulos têm que estar fazendo o tratamento. Então, ela tem que estar fazendo a fertilização in vitro e ela tem que ser altruísta, doar porque ela quer. Então, ela teve muitos óvulos, os óvulos dela sobraram, ela tem idade em que ela possa doar, deu certo, aí ela pode doar. O que a lei Ela também permite... não ganha nada com isso, como em outros Então, países. O que a lei brasileira permite é a doação compartilhada. Ela recebe um auxílio no custo do tratamento dela, Tá. em troca de doar uma porcentagem, metade desses óvulos. Mas aqui no Brasil não pode, por exemplo, como nos Estados Unidos, que uma menina, se ela estiver na faculdade, estiver precisando de dinheiro, ela pode vai lá bater na clínica e falar, eu vim aqui doar meus óvulos. E recebe o dinheiro e vai embora. Isso aqui no Brasil não E a não barriga de acontece. aluguel? A barriga de aluguel, aqui no Brasil a gente não pode falar barriga de aluguel, Não? Claudete, não. Então porque vamos mudar. a gente fala útero de substituição. Ah, desculpa. Nada de barriga de aluguel. Útero de substituição. Por quê? Aí isso é só novela, sabe? Só novela. Por que que a gente não pode falar? Porque barriga de aluguel tem uma conotação financeira. Sim. E aqui no Brasil não Também tá pode proibido. também ter... não pode ter mulheres que vão gestar por dinheiro. Aqui Tá. tem que ser altruísta. Então, Tá. a mulher, ela quer E a ajudar gente alguém... já viu casos da mãe engravidar a neta. pra Exatamente, filha, né? Exatamente. Casos bem bonitos mesmo de doação. Agora, ainda voltando para fertilização, e não faltam doadores? Porque faltam, né? Porque se quem vai lá, às vezes não consegue com os seus, não vai ter estoque suficiente para doar para as E outras. hoje em dia tem muito mais mulheres precisando, querendo óvulos doados do que mulheres que, segundo a lei brasileira, podem ou querem doar. Né? Então, E tem, aí, sim. como se resolve essa lacuna? Existem bancos internacionais que estão vindo, que já vieram e cada vez mais estão vindo para o Brasil e que ajudam um pouco a suprir essa necessidade, porque daí eles vêm com a regra com as regras, né, do país deles. Vendem os óvulos? Não com a nossa, exato. Aí pode comprar, Aí então. você pode comprar. E qual a sensação da mulher que tem um filho, que sabe que o filho é do marido? É dela, lógico, se ela gerou, se ela gestou, mas que os óvulos foram doados. Existe algum, psicologicamente falando, algum sentimento que fica e que às vezes conversam com a ginecologista a respeito? Olha, na minha experiência, não. Posso contar uma história? Pode, por favor. Que é uma história que não é nem minha, é de uma grande amiga que é pediatra. E ela me contou que ela estava atendendo a primeira consulta pós-parto de uma mãe com um casal de gêmeos. Eram gêmeos diferentes, de fertilização in vitro. E ela foi ver o exame de tipo sanguíneo dos bebês. E um tipo sanguíneo de um dos bebês não batia nem com o do pai como da mãe. E ela me falou, Karina, eu comecei a suar frio. Eu falei, como que eu vou contar isso, né? Porque pode ser erro de exame, mas se trocou o bebê, Deus que me livre, não sei o que aconteceu. Ela falou, mas eu tenho que contar. E aí ela falou, olha, acho que a gente vai ter que repetir o exame, porque não tá batendo, enfim, foi super delicada. Daí a mãe virou e falou assim pra ela, ah, doutora, não, eles são de óvulos doados, mas eles são tão meus que eu nem lembro. Ah, que lindo. Então é isso, a pessoa não lembra de onde veio o óvulo, que é uma única célula, Nossa, né? meu Deus.
Ela que gestou, ela que pariu, ela que amamentou, ela não lembra como a criança foi feita, mesmo porque depois que a mulher engravida, é uma gestação como outra qualquer, não tem diferença. É e muito deve ser bonito um motivo isso. de tanta alegria, né? Muito. Porque gerar um filho, só quem gerou sabe tudo que significa, tudo que você sente. A vida tem uma representação diferente, né? Exato. Você entende a vida de uma forma diferente, fazendo uma vida dentro de você, que não importa como ela chegou lá. Não importa. Ela está dentro de você, né? É você que está Exatamente. gerando essa vida, bem legal mesmo. Bom, a respeito de reprodução assistida, que a gente falou um pouquinho hoje, tem mais para saber, ela volta para a gente poder falar mais sobre esse assunto, que é empolgante e que dá alegria para um casal de ter um filho. Isso se faz em todo o Brasil hoje, doutora? Sim, no mundo inteiro, Cláudia. E no Brasil todo No também? Brasil todo. Que bom, que antigamente as pessoas tinham que viajar para grandes centros. E a respeito da menopausa, nosso tema principal, suas considerações aí para o nosso público feminino e masculino, hein? Atenção, homens! Respeitem, amem mais suas mulheres nessa fase, hein? Eu acho que o mais importante sobre a menopausa é a informação. A mulher saber que pode acontecer com ela na menopausa, o que ela pode sentir e saber que tem tratamento, que ela não precisa sofrer sozinha e calada. Tem tratamento, esse é o mais importante. Procure seu médico sempre, não só por causa da menopausa, mas que é só mais uma fase na vida, por todas elas. A gente precisa deles sempre. Bom, eu queria deixar aqui os seus contatos. Deixa para mim, doutora, por favor. Deixa o seu o contato. Instagram. Eu tenho aqui. Quer que eu Tenho, fale? por favor. É @DRA. Karina Tafner. É só isso, muito fácil. Você tem artigos lá? Karina Tafner. Tem sim, É? Sobre vários assuntos? sobre vários assuntos, desde a Reprodução ginecologia assistida. geral até a menopausa, principalmente reprodução assistida, mas tem sobre tudo. Muito obrigada por Eu ter que vindo. agradeço, Viu? Eu agradeço e agradeço a você também pela companhia. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, avise seus amigos se você gostou também. Pode Saúde com Claudete Troiano, faça sua inscrição para o nosso canal no YouTube. Beijo, até.